Quero adorar, quero adorar. Adorarei ao Senhor, pois fez-me compreender, e na tristeza motivos demais para cantar. Eu louvarei, adorarei, seu nome cantarei, Jesus até o fim. O meu louvor sempre estará na minha vida até o final. Adorarei de coração, és o motivo da minha canção. Não me perguntes de onde vim, nem me importa para onde vou. Jesus, meu guia, minha história, eu te ofereço meu viver, Senhor. O meu louvor sempre estará na minha vida até o final. Adorarei de coração, és o motivo da minha canção. Não me pergunte de onde vim, não me importa para onde eu vou. Jesus, meu guia, minha história, eu te ofereço meu viver, Senhor, meu viver, Senhor. Salve a igreja com a paz do Senhor. Somos gratos a Deus por esta linda oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui na casa do Senhor, mais um sábado de consagração do nosso tempo de Elisângela Cabral e abriu as portas desse trabalho para a igreja estar aqui todos os sábados, a partir das 6 da manhã até as 8 horas, aqui congregada, para começar o dia, o sábado, uma consagração, apresentando o seu devocional, apresentando suas orações das igrejas a Deus, para que Ele nos ouva, para que Ele nos escute lá de cima e mande resposta para os nossos problemas. Mas o importante, principal, aleluia, é você chegar nesta manhã com o coração quebrantado, precisando, quem sabe, uma resposta da parte do Senhor. E nesta manhã, sabemos que o nosso Deus é o Deus de milagres, é o Deus que opera maravilha, não importa o tamanho do problema, não importa a situação que você esteja passando, Deus Ele é suficiente na sua vida, em nome de Jesus. Trabalho realizado das 6 da manhã às 8, como já tem falado, já oramos, agora vamos dar início. O trabalho consiste em louvores, adoração a Deus, leitura da palavra de Deus e oportunidades para os irmãos e as irmãs que chegam nesse trabalho. Visto que vamos dar início ao trabalho, já orando, vamos dar início, estamos na espera do nosso período interessante, Cabral, porém até agora o Senhor nos chegou, estamos aqui para fazer a obra de Deus junto com os irmãos e com as irmãs que chegaram. Vamos adorar o Senhor com louvores congregacionais. Nosso diácono Luiz, que faz presente de trabalho, já segue com ele, ele vai louvar, vai designar alguém para esse trabalho, em nome de Jesus. Amém? Pois o nome do Senhor de Deus para o Senhor Jesus. Bom estar na presença de Deus. Bom estar e fazer a vontade de Deus. O Senhor, logo, a face de Deus. Nós estamos aqui um pouco específico. E oração, adoração
oferecer a cama. É verdade, tem que ir de trabalho, e daquilo que vai precisar de Espírito, eu tenho que ir para a consagração, tem que me consagrar. E agora, a pessoa mal-estar, mas ele se errou. Graças a Deus, o mal-estar já passou. Porque verdadeiramente o nosso Jesus nos tira tudo. Amém? Glória a Deus. O nosso compromisso que ele tem passado no trabalho, o nosso compromisso de sempre estar nessa obra, juntamente com a pessoa do Espírito Santo. Glória a Deus. E tem se dedicado e esse dedicado tem sempre estar na frente desse trabalho. Glória a Deus, juntamente com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Também o nosso Pedro Cabral, também o nosso colaborador, todos da coordenação, nosso pastor, setorial, enfim, então, tem que passar o trabalho para mim, mas eu vou ficar ali, ele vai dar essa oportunidade para você que vai no nome de Jesus, eu vou ficar ali adorando, o se estará na vida pelo final. Coração, és o motivo da minha canção. Não me pergunte de onde vim, não me importa para onde vou. Jesus, meu guia, minha história, eu te ofereço meu viver, Senhor. Bendito seja o poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amado ouvinte da palavra de Deus que está nos acompanhando através dessa live do Instagram, onde todo sábado nós estamos realizando esse trabalho aqui da consagração. Convido a vocês e aos irmãos que estão presentes a abrir as vossas harpas e vamos adorar o Senhor com o hino de consagração. 432 da nossa harpa cristã, consagrado ao Senhor. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possas sempre por mim opera o teu amor, a minha alma lava, Salvador.
Louvado seja o poderoso nome de Jesus. Ainda continuamos adorando ao Senhor, mas hoje a nossa harpa cristã 154, doce nome de Jesus. 154 da nossa harpa. Adore ao Senhor com alegria. Ó doce nome de Jesus, que belo é a ti cantar, com alma cheia proclamar o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei. Jesus, verdadeiro Deus. Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Adoro o nome de Jesus. Jamais me falta seu amor. E põe a parte minha dor, o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei. Jesus, verdadeiro Deus. Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, tão puro nome de Jesus, que meu pesar pode tirar, a grata paz também me dá, o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei. Jesus, verdadeiro Deus. Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, no doce nome de Jesus. A minha alma salva está, e nele tu te salvarás. O nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei. Jesus, verdadeiro Deus. Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Ainda adoramos ao Senhor, mais um da nossa harpa cristã 131. De valor, 131 da nossa harpa. Só em ti, meu Senhor, eu desejo estar e também receber tua luz. De valor em valor, só por ti avançar. Corre, cai junto a ti, meu Jesus. Eu
manhã despertou, eu também quero ser dos fiéis que vão ressuscitar. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. E valor, e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Louvado seja o poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que vejam Cristo em mim. Nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Temos que ser parecidos com Jesus, o mais possível que nós possamos fazer. Aleluia, glórias a Deus. O apóstolo Paulo, ele disse: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se você seguir os passos de Jesus nesta caminhada, nós sabemos que não é fácil, é difícil ser um cristão, é difícil ser um adorador por excelência. Aleluia, glória a Deus. Mas nesta manhã eu te digo que a melhor coisa que você tem, aleluia, de fazer na sua vida é ser um adorador. É invocar o nome de Jesus e andar nas suas pisaduras. Jesus passou 3 anos e alguns meses aqui nos ensinando, aleluia, ensinou seus discípulos para dar testemunho à igreja, para ser fiel, para serem fiéis até a morte. Não é à toa, aleluia, que muitos foram martirizados pelo amor do Evangelho. Vou levantar a bandeira de Cristo, aleluia, o Evangelho da paz, o Evangelho de cura, que salva, que liberta e que leva o mundo para o céu. É este Evangelho que essa igreja está trazendo aqui nesta manhã de sábado chuvoso. E você, amado filho da palavra de Deus, que nos acompanha através desta live, você é contemplado de ouvir o Evangelho de Cristo. Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor. O tempo é curto, mas desde já vamos chamar o nosso irmão Fábio José, a permissão do nosso diabo. Ele vem aqui trazer um versículo e adorar o Senhor com o louvor. Em seguida, o nosso irmão Eduardo também vai estar adorando ao Senhor. Amém? Cristo, 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 nome sem igual, em Jesus ouvindo, e prazer celestial. Bem, saudações para a paz do Senhor. Meus irmãos, eu me confesso que eu estou muito alegre por ter chegado aqui nesta manhã e ser um sobrevivente dos seus caminhos. Meus irmãos, quero deixar para a meditação de Deus também esta manhã, o versículo bastante conhecido. Se for aqui no Salmo 119. Que diz assim: bem-aventurados os que trilham o caminho reto antes da lei do Senhor. Amém? Bem, quero louvar a Deus e agradecimento por tudo que Ele tem feito na minha vida, pelo livramento que Ele tem dado, e convido a igreja para louvar a Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado a Deus. 370. Glória ao Senhor. Ó meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que me fizer.
Porque amanhã fará o Senhor maravilha em nós. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado e pecado. Quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, preocupado quero estar, sim,
Nos irmãos, graças a Deus, por isso, vai lá adorando a esse Deus maravilhoso que não pode cessar. Ele tem assim a força do anjo que está ali no céu. Toda hora, todos estão dizendo santo, santo, santo. É o Senhor. Mas aqui embaixo, nós sabemos que nós temos os problemas que nos tira da direção, às vezes tira da direção de Deus. Mas o nosso Deus, Ele nos ajuda, Ele com as suas mãos, suas mãos, e com esse Espírito também, com o Espírito Santo, que gere por nós com gemer. Eu peço para Ele, porque para a gente se livrar disso aqui, essa carne, só quando a gente for, aleluia, orar com Ele, orar no céu, aleluia. Como isso nós vamos lutando, nós vamos dando lugar ao Espírito Santo, a gente se esquiva daqui, se esquiva dali, e vai ser vencedor, porque nós temos Cristo na nossa vida, nós sabemos que com Cristo nós somos mais que vencedor. E o nosso Jesus ele vai nos ajudando, vai nos guiando, aleluia, até a gente chegar lá, a nova Cantarina. Nós estamos preparados naquele lugar que Jesus disse, não se torne o nosso coração, creio em Deus, creio também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele preparou um lugar para cada um, aleluia. E nós vamos morar com Cristo, nós vamos morar com Deus, aleluia. Eu estava meditando as lutas desses homens, antigamente, assim como Davi, assim também como Sansão, esses homens, e os demais que serviram a Jesus, que serviu a Deus no Antigo Testamento. Hoje nós temos a pressão psicológica, nós temos a pressão psicológica do que? Dos demônios. Satanás, que é demônio, ele lança as setas, aleluia, para que nós venhamos cair. E a gente só buscar, porque Deus, ele nos dá o escape para nós sair, mostra a realidade da verdade, que é a sua palavra. Por isso que é bom, como diz lá em João 5,39, examinar as Escrituras, porque é nela que nos testifica de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então Jesus, aleluia, nos alerta, nos ajuda. Eu sei que nós estamos aqui, irmão, aleluia, lutando. Não é verdade? Nós estamos lutando contra a nossa própria carne. Aleluia. Para que não tenha um lugar. Não tenha um lugar, porque se der um lugar da carne, irmão, os homens antigamente tiveram lutas. Não é verdade? Tiveram lutas. Os venceram. Outros também. Jó também foi como isso, estava também que venceu a tentação satânica, e eu louvo a Deus, glorifico a Deus de estar aqui nesta manhã, juntamente com o nosso irmão. O nosso irmão Marcelo está aqui conosco, em nome de Jesus. Aleluia, está aqui conosco, nos dando a honra, glória a Ele, secretário aqui, acompanha a evangelizadora, e ele vai proceder nesta manhã, com a leitura da palavra. Amém? Glória a Deus, ele vai proceder com a leitura da palavra, nós vamos adorar, ajudar ele no coração do nome de Jesus. Amém? Nesse novo momento, papai, Senhor, amém. Nós autorizamos a nosso diálogo, vamos ficar em referência à palavra do Senhor, Neste momento tão glorioso, esta manhã de consagração ao Senhor, um dos trabalhos importantes na nossa vida espiritual, sacrifício. Quando a gente faz sacrifício, o Senhor abre a porta do céu, enche eu e você com a presença dele, com a graça dele, irmãos. Um trabalho favorito, vendo, sempre me acompanhando, o irmão Gilson, com o apoio do nosso diácono, o nosso presbítero, tem
dado esta oportunidade, aqui esse trabalho vai ser feito, e louvo a Deus pela vida do nosso irmão Gilson, do nosso diácono, por insistir, todo sábado, nesse trabalho, né? A igreja ela poderia estar cheia, porque é tão bom a gente fazer sacrifício às nossas vidas, né? Quando a gente faz sacrifício às nossas vidas, o Senhor, Ele entra em ação, né? Às vezes é tão difícil o povo fazer sacrifício com a sua vida, e é muito importante. Querido, como é autorizado pelo nosso diácono, a gente fazer a leitura, vamos abrir nossa Bíblia no Evangelista Mateus, capítulo de número 4, Evangelista Mateus, capítulo de número 4. Vamos fazer a leitura desta manhã, autorizado pelo nosso diácono Valdemir. Mateus, número 4, que diz assim a palavra de Deus. Capítulo 4, versículo 1. Aqui o versículo de número 11. Amém, irmãos? Diz assim a palavra de Deus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele um tentador e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se torne um pão. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra, disse-lhe Jesus. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transformou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe: tudo isto te dareis, prostrados me adorás. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eles chegaram o anjo ao seu filho. Amém, irmãos? Deus abençoe. Queridos, nosso lugar nos autoriza, nós oramos caminhando, pela palavra que foi lida, vamos levar os nossos pensamentos, vamos em casa, porque neste mesmo livro do Evangelista Mateus, capítulo 18, verso 20, diz que aonde tem 2 e 3 reunidos no meu nome, eu também estarei. Nesta manhã de consagração, aos ouvintes desta palavra, aos irmãos que estão aqui, Jesus está aqui no meio, conosco. No tudo foi eu e você, colocou os nossos pensamentos a chegar neste lugar, para orar, para se consagrar e pedir a presença de Deus. Ele já estava aqui, esperando ouvir a sua voz. Amém, amados? Vamos lá. Querido Deus,
estamos aqui, Pai, se sacrificando, porque a tua palavra diz que o Senhor passou 40 dias e 40 noites jejuando, foi tentado pelo diabo, Pai, mas não resistiu, Senhor. Ah, meu Deus, fala conosco nesta manhã, Senhor. Deus eterno, que todo embaraço seja repreendido, que toda barreira venha cair. Ah, Espírito Santo do Senhor, que toda armadilha satânica nesta manhã caia por terra. Está aqui uma igreja orando, te suplicando, te adorando, te bendizendo, Senhor. Fala conosco, abre as portas do céu, enche a tua igreja da tua graça. Aos ouvintes deste trabalho também, você que está aí do outro lado, receba da parte de Deus nesta manhã. Jesus já tem chegado aonde você não pode. Jesus já tem operado aquilo que você não pode. Deus, Ele vai te dar resposta daquilo que tu tem pedido, e o nome dele vai ser glorificado. Pai eterno, Pai querido, Deus, Ele vai te dar resposta, porque Ele não perde batalha. É isso que ouvimos nesta manhã e te agradecemos em nome santo de Jesus. Graças a Deus por tudo, né? Por essa palavra. Aleluia, por bem tudo. Aleluia, glória a Deus. Mas, antes de passar para o nosso informação, eu quero deixar aqui. Sim, parceiros. Amém. Vamos para Mateus, capítulo 8. Aleluia. Glória a Deus. A cura do homem que era leproso. A Bíblia diz que quando Jesus, ele, aleluia, no capítulo 8, diz que quando Jesus, ele ia descer no monte, seguia uma grande multidão. E eis que o leproso e o adorou. Diz que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode tornar limpo. Jesus estendeu a mão, tocou, dizendo: Aleluia, queres ser limpo? E logo ficou purificado da lepra. Disse então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para, aleluia, servir e pede-se no mundo. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, graças a Deus, nós vimos aqui que esse homem, ele precisava de uma cura. Ou seja, a lepra estava no seu corpo. E sabemos que a lepra, ainda é vida. O homem que era leproso, ele não podia se aproximar da sociedade. Ele não podia se achegar à sociedade, porque ele era escanteado. Ele era até desprezado, porque levava ele para longe. Aleluia. Mas, glória a Deus, Jesus, aleluia, se encontra com aquele homem e aquele homem se encontra com Jesus. E a Bíblia diz que tem um ponto aqui na leitura que aquele homem fez. Ele, aleluia, veio, e o adorou. Aleluia.
Aleluia. O mestre chamado Jesus, o Rabi da Galileia, disse, quando ele disse, Senhor, se queres, pode tornar limpo. Olha, aquele homem estava distanciado, ele não podia chegar, mas ele via ao falar de Jesus. Ele ouvia falar de Jesus, alguém chegava para ele e dizia, olha, Jesus pode te curar nesta hora. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós sabemos que nós pregamos muito para o pecador de fora sobre a lepra do pecado. Glória a Deus. Mas Jesus, ele é o mesmo, ele não mudou. Ele, quando aquele leproso começou a adorar, na primeira adoração, ele se prostra aos pés de Jesus. A Bíblia diz que imediatamente Jesus é aquele que conversa. Nós temos Jesus que conversa conosco. A Bíblia diz também lá em João, no capítulo 5, aleluia, fazendo uma conta aqui, que aquele paralítico que estava ali, deitado, aleluia, esperando a cura do anjo que descia ali sobre a água, lá no banco de Betesda. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus foi lá e teve um diálogo com aquele homem. Aleluia. Aí eu digo para você que Jesus chegou para aquele homem. Há quanto tempo aquele homem estava ali? Há 38 anos. Aleluia. Esse leproso não diz o tempo que ele estava nesta lepra. Mas Jesus ele não quer saber do tempo, ele não quer saber, aleluia, de hora, de momento, ele quer que ele chegar, ele quer ser adorado para ele fazer um milagre na minha e na tua vida. Nesta manhã nós estamos aqui, firme, pronto, dizendo que Jesus é grande, é poderoso, aleluia, glória a Deus, é você adorando aqui, Jesus trabalhando lá na tua casa, aleluia, Jesus libertando, Jesus dando livramento, aleluia. E aquele leproso não adorou Jesus. Ele chegou aos pés de Jesus, aleluia, mas ele não saiu da mesma. Ele não chegou para Jesus, começou com Jesus e saiu da mesma forma. Ele não adorou. Ô irmão, a diferença entre os verdadeiros adoradores. Aleluia. João diz, aleluia, capítulo 6, aleluia de João, aleluia, Jesus disse, importa que o adorador adorará o Pai em espírito e verdade. Capítulo 4, Jesus falou para aquela mulher, aleluia, glória a Deus. E quando Jesus purificou a vida daquele homem, daquele leproso, aquele homem sinto gozo da alegria, porque a enfermidade dele estancou. Olha, quero dizer nesta manhã, aleluia, tira a dúvida, aleluia, deixa a dúvida para lá, porque tu já fosse purificado, aleluia, glória a Deus, ele já perdoou teus pecados, aleluia, ele te dá força, te dá graça para você caminhar, aleluia, para você exaltar ele, ficar na presença dele e dizer, em Cristo eu sou mais que vencedor. Glória a Deus, nós vamos terminar o nosso irmão Cristo para dar oportunidade à nossa informação. Ele vai ficar no caminho dele. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Graças a Deus, né? Eu vim para cá para adorar como se quiser. Mas a gente sabe, soldado ele tem que estar preparado, né, para trazer uma palavra para a igreja do Senhor. Por isso, o nosso diácono, lá naquela passagem que a gente lemos, onde a gente está sempre analisando a palavra de Deus, lá em Mateus, capítulo 4, quando lemos a palavra do Senhor, desde já quero agradecer a honra ao nosso pastor presidente, pastor Ailton, ao nosso pastor setorial e ao nosso pastor, nosso coordenador da área, neste momento, que está aqui com os irmãos, né, de consagração nesta manhã de sábado. O livro de Mateus, capítulo 4, já que estamos numa manhã de consagração, vamos trazer aqui uma palavra de sacrifício, que isso é muito importante para a igreja do Senhor.
livro de Mateus capítulo 4, diz assim, no primeiro versículo: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você vê que neste primeiro versículo está dizendo que o Senhor ele foi conduzido ao deserto. Mas ele foi conduzido pelo quê, irmãos? Pelo Espírito. Porque se ele não tivesse sendo conduzido pelo Espírito, no momento que ele foi tentado, ele caía lá. Ele tinha caído. Mas aqui ele foi conduzido no Espírito, pelo Espírito. Então ele estava preparado para o que vinha à frente. Versículo número 2 diz assim: em tempo jejual, um dia foi grosso. Quantos dias? 40 dias e 40 noites, e teve fome. Mas Jesus ele é um exemplo para mim e um exemplo para os senhores. Porque se a gente segue o exemplo de Deus, de Jesus, a gente vence as batalhas. Aleluia. Ele passou, a Bíblia está dizendo aqui que ele passou 40 dias e 40 noites e teve fome. E o diabo aqui neste momento, por ele sentir fome, o diabo disse: agora eu vou atacar. Aí a gente, indo para Romanos, livro de Romanos, capítulo 2, e o versículo 1 diz assim a palavra de Deus: e rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a, que é o vosso culto racional. Sacrifício vivo. É isso que estamos fazendo aqui nesta manhã. Sacrifício vivo é se esforçar a querer a presença de Deus. E você sabia que você fazendo um sacrifício vivo em uma enfermidade, você pode ser curado. E às vezes você está com enfermidade e não quer fazer o sacrifício. Aí você perde a presença de Deus e a enfermidade ela começa a crescer. Aleluia. Quando a gente está com a enfermidade e vai buscar o sacrifício a Deus, Deus enche a gente com a sua presença, com o seu Espírito e desce com a cura do céu. Aleluia. Oh, louvado seja o nome de Deus. Porque se a gente abrir, Eduardo, esta Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que aonde Deus chegou, o que não poderia ser feito, Ele fez. Quando a gente chega lá, meu Deus, no livro de João, a gente vai ver no capítulo 11 que Lázaro fazia 4 dias que ele estava morto e já cheirava a mal. Tinha mais jeito, defunto fedendo, já cheirava mal. E as irmãs disseram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí ele, com a simplicidade, porque a Bíblia diz que o diabo tem força, mas não tem poder. O poder está nas mãos de Deus. Aleluia. Deus tem poder. Louvado seja o nome de Deus. Ele disse: filha, eu quero saber aonde é que está o defunto. Mas não dá mais não, Jesus. 4 dias já cheira mal. Eu sou a ressurreição e a vida. Aí Jesus está dizendo aqui nesta manhã: aquilo que não tem jeito, eu posso dar jeito. Aleluia. Aquilo que está difícil, que está complicado, eu posso descomplicar e posso fazer. Aleluia. Ele é o único que tem a saída
Aleluia. Voltamos lá para Mateus, capítulo 4, irmãos, onde lemos a palavra do Senhor. Deus, Ele nos ensina pela sua palavra, aleluia, o que é sacrifício. 40 dias e 40 noites. Às vezes a gente passa um dia, ou meio-dia. Eu já cheguei a fazer até 2 dias e meio, era 3. Eu não consegui fazer o terceiro, meu diabo. Eu comecei a passar mal. Comecei a despedir. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus passou quantos dias? 40 dias, irmão. E 40 noites. Nunca certo. Mas o versículo primeiro está dizendo que ele estava em espírito. E quando a gente está espírito, aí Jesus sacia a nossa vontade. Porque o salmista diz que a palavra ela tem sabor de mel. Ela é doce. E quando a gente come a palavra, ela enche nossos estômagos. E o espírito cresce. A gente se fortifica. Aleluia. Quando a gente se fortifica com a palavra, é revestimento de poder. Aí o adversário, onde ele te atacava, ele não ataca mais, porque tu está revestido da presença de Deus. Aleluia. Aí Satanás aqui disse, ele sentiu fome no versículo 2. Ouviu que ele sentiu fome. Aí disse, vou atacá-lo. Aleluia. Aí no versículo 3 do capítulo 4 diz assim: e chegando-se a ele, e o tentador, que era um Satanás, disse: se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pães. Louvado seja o nome de Deus. Aí o versículo 4 diz: e ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o que é a boca de Deus? Aqui, ó. Abriu, o homem come, se fortifica, se enche da presença, e o diabo ele parte e retirada. Aleluia. Porque quando você se enche com a presença de Deus, com a palavra, o diabo ele não aguenta. Aleluia. Aí ele disse: nem de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo número 5, já está finalizando. Então o diabo o transportou à cidade santa, e colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito:
Jesus: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele fiarás. Só a Ele. Não tem outro Deus. Não tem outro. Ele foi para o monte, dizer lá do outro lado. Jesus não cai não. Porque foi Jesus que estava sendo tentado. Jesus não caiu não. Ele estava preparado. 40 dias, 40 noites. Será que ele estava cheio da graça? E Satanás disse: não vai dar. Eu tenho esse curso, não vou tentar em 40 dias, 40 noites. Mas deu errado para ele. Porque Jesus estava preparado. O homem e a mulher que está preparado em Deus dá errado para o Satanás. E nesta manhã deu errado para o Satanás, porque tem uma igreja que está se consagrando em sacrifício vivo e dizendo que só Jesus, aleluia, pode fazer. Só Jesus pode fazer. Para finalizar, irmãos, versículo número 11. O diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o diabo desapareceu. Ele tentou, mas Jesus, no versículo 1, estava pelo Espírito e não tinha brecha para o diabo entrar, porque ele tentou. Até porque, irmãos, o Satanás era um dos espíritos que estava lá em cima, mas a Bíblia diz que por ele ter amado contra Jesus, ele foi botado lá fora em chama de raio. Jesus disse: em meu lugar é lá embaixo, porque eu conheço o coração do homem. E ele, quando viu a vontade de Deus, chamou os outros anjos e disse: vamos tomar este lugar, tirar esse Jesus daqui. Mas a Bíblia diz que ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele ouviu o que o coração desse anjo maligno estava querendo lá no céu. Aí Jeová disse: desce. E lá embaixo tem alguém que não vai acreditar na minha palavra e vai te seguir, mas quando perder tudo vai voltar para mim. E a função dele aqui na terra é essa: enganar o povo. Aleluia. Aí ele tentou acabar com a vida de Jesus. Jesus estava com fome e chegou, mas Jesus estava cheio da presença, cheio do Espírito. Quando Satanás se aproximou-se, Jesus disse: vai falar aqui no caminho do pão, porque nem do pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Amém? Toda a palavra de Deus. Que Deus abençoe esse trabalho. Eu elogio o convidado. Continue, os irmãos. Convide os irmãos para vir.
Aleluia. Nós já estamos informando que a partir de 1h30 da tarde, hoje aqui em Portegada, área 211, Avenida Lima, em Garaçu,